Olá pessoal, muito bom dia. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 5 de setembro. Eu estou marcando aqui mês 8 ainda, não é? É mês 9, né? Então é 5/9. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, a família de vocês, que a graça do Senhor faça parte, continue fazendo parte da vida de cada um de nós. Hoje a gente vai ter que continuar aqui sem a parte do Extreme, né? Porque a máquina está quebrada. Eu levei a máquina ontem para arrumar e vamos ver, né? Espero que fique boa, que dure aí pelo menos até o final do ano, antes da gente levar de volta lá para arrumar. Mas que Deus cuide de nós, que a graça do Senhor esteja com cada um de nós e que a gente possa hoje, né, cultuar a Deus como a gente tem feito aqui. Vamos orar e vamos iniciar este culto a Deus. Hoje nós vamos ficar aqui somente pelo Facebook, tá? Depois, é claro, eu pego esse vídeo aqui que eu estou gravando e eu publico ele no YouTube, no nosso canal. Entre lá no nosso canal, né? Indique o nosso canal, fale para as pessoas se inscreverem, tá? Eu estou tentando melhorar também, estou buscando aprender como divulgar no próprio YouTube sem ter gasto o nosso canal, né? Já estou fazendo isso tudo. E eu vou publicar também no Twitter, no nosso grupo lá do Zap, né? E aqui no Facebook também fica aí por 30 dias o nosso vídeo aí, certo? Hoje nós vamos falar sobre cristianismo. Não será um assunto chato, não. Tenho certeza que você vai ouvir muita coisa que você não sabia ou não sabe e vai crescer no conhecimento, na graça, né? Vamos orar então, vamos fazer parte, para a gente fazer parte desse grupo de adoradores, né? Vamos colocar nas mãos do nosso Deus e Senhor tudo que vai ser feito e dito aqui. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero glorificar, adorar o Senhor, bendizer o Senhor, engrandecer o Senhor, te agradecer por mais um dia, te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que juntos aqui a gente venha adorar o Senhor da maneira que o Senhor quer ser adorado. Recebe-nos, Senhor, como adoradores. Perdoa, Senhor, mais uma vez os nossos pecados, as nossas faltas. Pecado, né, Senhor? Todos os pecados, porque não existe um ser humano na face da terra que não peque, que não minta. Né? Quanta gente eu ouço falando assim, eu não minto. A Bíblia diz que não é assim, mas não vamos discutir isso com a pessoa, né? Fazer o quê? Então eu peço que o Senhor nos perdoe, me perdoe e perdoa cada um dos meus irmãos e irmãs. Livra-nos, Senhor, da mentira, do engano e fala conosco, Pai querido. Usa da tua poderosíssima misericórdia, da tua
poderosíssima compaixão. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração por mim e pelos meus queridíssimos irmãos e irmãs, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Muito bem, hoje não tem fundo musical, né? Não tem nada. Hoje a gente vai falando aqui, né? Estou com o meu cafezinho. Hoje não fui eu que fiz, então tá bom o café. Eu não te aconselho a tomar o meu café. Meu café não é bom, não. Também. Olha, hoje eu quero... deixa eu falar. Quinta-feira é feriado nacional. Bom dia. Quinta-feira, feriado nacional. Eu nem sei se vai ter desfile, eu não vou. Eu não vou para lado nenhum, eu vou ficar aqui. Tá? Mas eu não vou fazer programação, nem quinta nem sexta. Eu quero descansar minha cabeça um pouco, sabe? Tem coisas aqui que eu preciso estudar. Eu preciso me aprimorar em algumas partes, eu preciso estudar. Então eu não vou fazer programação quinta e sexta. Nós teremos programação amanhã, se Deus quiser, já com a máquina funcionando. Eu tenho esperança de que hoje à tarde eu vou receber um zap aí, tá pronto, vem buscar. Né? Aí amanhã está tudo funcionando. Mas, se não estiver, a gente continua amanhã do jeito que nós estamos hoje. Somente pelo Facebook, tá? E lembrando, se você puder nos ajudar, né, a manter a programação, essas coisas você vê, quebra, a gente tem que mandar arrumar. Né? O sujeito que arruma também vive disso, ele precisa receber. Né? Bom, enfim, a internet que é caríssima, né? Você vê que a nossa internet raramente tem um problema, mas eu preciso pagar caro para ser desta forma. Então, se você puder nos ajudar financeiramente, ajude com aquilo que você pode. É uma ajuda para este trabalho, para este ministério. Se você não puder, que Deus te abençoe do mesmo jeito. Não é porque você ajuda que você tem um outro tratamento. Não. Eu não estou aqui para você me ajudar. Eu estou aqui porque eu tenho um trabalho a fazer. E você pode me ajudar a fazer esse trabalho, fazendo esse trabalho junto comigo, me ajudando. Tá bom? Eu quero ajudar, eu não sei. Bom, manda um zap para mim, né? Agora eu facilitei um pouco para você poder nos ajudar, tá? Não quero ficar falando essas coisas aqui, porque não é disso. Vamos para o trabalho aqui. Hoje eu quero falar de cristianismo. Olha, vai ser muito legal, vai ser muito bacana tudo que você vai ouvir aqui hoje. Você já sabe, mas eu sempre procuro falar das coisas que nós já sabemos, trazendo para isso uma outra abordagem, uma outra maneira de ver, porque isso nos ajuda, né? Então, hoje eu quero falar de cristianismo. Preste muita atenção no que eu vou falar. Se você não puder prestar atenção e participar do culto, ele vai ficar gravado, depois você participa, né? Porque é importante você prestar atenção para você entender o que eu estou colocando e a forma que eu vou colocar isso. O termo cristianismo
parece se referir a um sistema religioso. Parece que é uma religião, não é? Qual a sua religião? Eu sou cristão. Não é assim? Mas não é assim. E eu vou mostrar para você por que não é assim. E aí você vai entendendo, você vai... bom dia, querida. Você vai se relacionar diferente. E quando você se relaciona diferente, você atrai as atenções para você. E aí você vai ter oportunidade de falar de Jesus. Não é atrair para ficar famoso, famosa, não é isso. É atrair para a gente poder falar de Jesus. O cristianismo, no simplório, é uma religião. Mas no fundo, no entendimento que nós cristãos precisamos ter, o cristianismo não é uma religião. Porque religião, na verdade, é o quê? É o islamismo, é uma religião. O budismo é uma religião, são sistemas religiosos. Dentro de um sistema religioso, como é que eu sei o que é uma religião e o que não é uma religião? Né? Tem que ter uma norma para isso. A norma é a seguinte, que dentro dos sistemas religiosos, estão as crenças centrais. Mas além das crenças, quer dizer, o que é que esse sistema religioso acredita? Além disso, existem códigos, regras e padrões que devem ser dominados para que aquele religioso daquele sistema alcance o fim desejado, o fim proposto por aquele sistema. E por que eu estou dizendo para você, nesta manhã de terça-feira do ano de 2023, no dia 5 de setembro, né? 10 horas e... abre aí, infeliz. 10h30. Por que eu estou dizendo para você que o cristianismo não é religião? Porque o cristianismo simplesmente não se encaixa em nada disso que eu acabei de falar. Não tem como eu definir cristianismo usando esta técnica, que não fui eu que criei, de definição de sistema religioso. Então, dizer que cristianismo é uma religião, né? Popularmente não está errado, claro que não, popularmente. Agora, nós cristãos temos que ter consciência que nós não somos religiosos. Porque o pessoal do Islã, por exemplo, são religiosos. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou dizendo que o pessoal do judaísmo são religiosos. Por quê? Tem código, tem regra, tem padrão, né? É um sistema religioso que tem uma crença central. Nós não temos isso não. Primeira coisa que você precisa entender é que nós não somos religiosos. Nós não fazemos parte de sistema religioso nenhum. Por quê? Porque Jesus não veio ao mundo para iniciar uma outra religião. Não era esse o propósito de Jesus. Jesus veio ao mundo sendo do judaísmo. Jesus era do judaísmo.
E até porque naquela época de Jesus, né, já haviam tantas religiões, né? O próprio judaísmo era uma religião, é uma religião, né? E foi através do judaísmo, Odete, que os homens começaram a ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, através do judaísmo. Fora do judaísmo, se tinham ou se tem, estou falando da época de Jesus, um relacionamento com outros deuses, mas com o Deus Todo-Poderoso não. Foi através do judaísmo que começou um relacionamento com Deus. E isso está na Bíblia, isso que eu estou falando aqui está na Bíblia. Se você abrir em Levítico, capítulo 20, versículo 12, você vai ler isso que eu acabei de falar. Que através do judaísmo iniciou-se um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. É claro, o tempo passou, até um pouco depois da época do nosso Senhor Jesus Cristo, este relacionamento com Deus Todo-Poderoso se deteriorou. Perdão. Se deteriorou, e essa deteriorização criou um outro sistema religioso. E a par desse novo sistema religioso, passaram a adorar ídolos. Olha só como é importante a gente saber isso. E você lê que Jesus falou disso também. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus fala: esse povo me adora só de papo. Não é isso que Jesus fala ali? Né? Esse povo me adora só de blá blá blá, porque na verdade não é a mim que eles adoram. Isso é antigo? Não, isso é hoje. Quanta gente diz que adora a Deus, serve a Deus e tem lá uma imagem na sua casa de um santo. Tem um intercessor que não é Jesus Cristo. Jesus veio, na verdade, não foi para criar um sistema religioso. Jesus veio para dar o quê? Testemunho da verdade. Foi para isso que ele veio. Isso também está na Bíblia. João 18:37. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Jesus veio para salvar e buscar. Acho que é melhor trocar, né? Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Quem eram? Ou quem são os perdidos até hoje? São aqueles separados de Deus pelo pecado. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Você vê que não tem nada aqui de código, de regra, de padrão. É Jesus que faz isso. Não somos nós que fazemos isso. Lembra que ontem eu falei de dar oferta, dar dízimo? Não tem nada a ver com salvação. E o cristianismo tem tudo a ver com salvação. Então, aqueles que seguem Jesus não tem um código para servir Jesus, não tem uma regra. Não tem, irmão, irmã. Quem cria isso são homens, mas não, Jesus não deixou isso para nós.
Então, os cristãos não são religiosos, porque cristão, na verdade, é todo homem ou mulher que foi perdoado dos seus pecados e que, a partir deste perdão, iniciou um relacionamento pessoal com o Deus Todo-Poderoso através da fé em Jesus Cristo. Esse relacionamento não é através de entidade nenhuma, santo nenhum. Isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. E também em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Então é interessante você ler, né? Eu falo aqui e mostro para você lá na Bíblia. Leia os versículos anteriores, os versículos posteriores e o contexto da referência bíblica, para ver se eu não estou errado. Né? Você está aí me acompanhando, você escreve, você errou aí, não está falando disso que você está falando. Né? Então, para a pessoa se tornar um cristão verdadeiro, porque está cheio aí, os espíritas se autodenominam cristãos, os católicos se autodenominam cristãos, o pessoal da Umbanda se autodenomina cristão, um monte de gente dizendo que é cristão. Para se tornar um cristão bíblico, uma pessoa deve aceitar plenamente essas coisinhas que eu vou falar aqui agora. Que não tem nada de saúde, não é regra, não é código, não é padrão. É que não tem como ser cristão e não aceitar isso. E você que está aí acompanhando, participando do culto desta manhã, primeira coisa que um cristão precisa entender e aceitar, Elis, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Se o cristão não tiver isso pleno nele, ele simplesmente não é cristão. Se você que está aí me acompanhando a proclamação da palavra de Deus, não tiver certeza de que Jesus é Filho de Deus, para facilitar, tá? E ele é igual a Deus, quer dizer, ele é o próprio Deus, não tem como ser cristão. Isso não é regra, isso não é padrão, isso é crença. E isso está na Bíblia. João 1, 1 até o 49, Lucas 22, 70, Marcos 3, 11 e Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Isso que eu estou falando, você vai ler na Bíblia. Não é invencionice. Ele levantou hoje. Não, está na Bíblia. Segunda coisa que o cristão, se não entender isso, não tem como. A primeira é, Jesus é Filho de Deus e é Deus. A segunda coisa, Jesus foi o único ser humano na face da terra que viveu uma vida perfeita e sem pecado. Jesus não pecou.
Jesus foi o que não pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. E João capítulo 8, versículo 29. Se você não crer que Jesus foi o único ser humano dos que nasceram, dos que estão vivos e dos que nascerão, que nunca pecou, não tem como ser cristão. Não é regra, é fé. Você viu Jesus? Você viveu com Jesus? Você andou com ele? Todo mundo vai responder não. Então, como é que a gente crê que ele levou uma vida perfeita e sem pecado? Pela fé. Porque a Bíblia diz isso e nós cremos nisso. Terceira coisa que você também sabe. E só o cristianismo tem isso. Por causa disso que o cristianismo não é religião. A primeira é: Jesus é filho de Deus e é Deus. A segunda é: Jesus nunca pecou. A terceira coisa: Jesus foi crucificado para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Por que Jesus morreu na cruz? Ah, porque o Império Romano crucificava. Sim, mas o Império Romano também matava de outros jeitos, matava queimado, cortava a cabeça, jogava lá para as feras lá destruírem a pessoa. Jesus tinha que morrer. E tinha que morrer numa morte terrível, porque ele veio ao mundo, não foi para casar, ter família, ter filhos, manter relacionamento com Maria Madalena, como falam por aí. Não foi para isso. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mateus 26, 26. 1 Coríntios 15, do 2 ao 4. Acabou. Acabou. Isso é fé. Quarta coisa, Jesus morreu. Claro que morreu. Ninguém nega a morte de Jesus. Nenhum cristão nega. Morreu por quê? Pelos nossos pecados. Mas Jesus está vivo. Opa, está vivo? Tá. Jesus ressuscitou. Você pode procurar aí em qualquer outra. Aí eu tenho que usar esse termo, qualquer outra religião. Apesar do cristianismo não ser religião. Pelos padrões de definição de religião, o cristianismo não é religião. Mas procure em qualquer religião para facilitar. Não existe nenhum morto ressurreto, vivo até os dias de hoje. Jesus é vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Lucas 24, 46. Marcos 16, 6. Isso não é regra, não é padrão. Isso é fé. As outras religiões, a pessoa segue porque é regra, porque é padrão, porque é código. Aqui a gente segue pela fé. Por causa disso que não é religião. Então, a primeira, Jesus é filho de Deus e é Deus. Jesus foi o único ser humano que viveu sem pecado, que nunca pecou. Jesus foi crucificado para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou dos mortos. E mais uma. Somos salvos pela graça de Deus. O que quer dizer isso? Você entende bem isso?
Por que às vezes eu fico irritado, dou aquela risadinha cínica? É porque eu me lembro de pregadores dizendo que você tem que dar o dízimo, você tem que fazer oferta, que você tem que ir no culto. Porque senão, né, o diabo vai pegar você. Ora, isso é uma mentira. Né? Nós somos salvos pela graça de Deus. O que quer dizer isso? Ser salvo pela graça de Deus. Quer dizer que a gente não pode acrescentar ou tirar da obra consumada por Cristo na cruz como pagamento total por nossos pecados. Você não pode, né? Tem um monte de denominação religiosa que impõe aí regras e padrões. Olha, você tem que dar o dízimo. Eu estou falando disso porque eu quero que você entenda que são regras e padrões. Você tem que acender vela. Não tem nada. Você não tem nada. É tudo pela graça. E aquilo que é pela graça, quer dizer que a gente não pode acrescentar nada, porque é pela graça. Aquilo que é pela graça não quer dizer que a gente não pode tirar nada, porque é pela graça. Repete o que, Jaico? Por favor, fala aí o que você quer que eu repita. É pela graça. Não é porque a gente merece, porque a gente acabou de falar aqui, né, que Jesus é o único ser humano que passou até o fim, até a eternidade, que nunca pecou. Então, só Ele é que nunca pecou. Por causa disso que é pela graça, porque todos nós somos pecadores. A definição de quê, Jaico? De religião, de religiosidade, é isso? Escreve aí, se for isso, me fala que eu repito. E você lê isso que eu acabei de falar em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, irmãos. Eu só elenquei diferente aqui. Da graça. A graça é tudo aquilo que Deus faz por nós, é graça. Se nós temos uma feição, é graça. Se nós podemos ficar em pé, é graça. Porque nós não somos merecedores. Graça é tudo que Deus faz por nós. Tudo, tudo, tudo. Eu vou no limite para todo mundo entender. Às vezes é um limite meio, eu sou meio exagerado, né? Você foi hoje no banheiro, você fez as suas necessidades fisiológicas hoje? Você fez? Foi pela graça de Deus. Creia. Porque eu estou aqui com uma pessoa que está com problema. Você dormiu, acordou, não é porque você é bonzinho. Foi pela graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça, não é por merecimento. E na graça, tudo que nós temos, nada pode ser acrescentado para mudar isso, porque é pela graça. Eu não posso tirar nada, porque é pela graça, e não posso acrescentar nada, porque é pela graça.
Então, quando dizem, olha, você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta, você tem que fazer oferta alçada, você tem que vir buscar o tapetinho para você ajoelhar ali no tapetinho e orar para que Deus ouça a sua oração e veja o seu sacrifício, é mentira. Porque isso faz parte de religiosidade. Por que faz parte de religiosidade? Porque isso faz parte de regras, padrões e códigos. Porque nós não vivemos disso. Nós vivemos pela fé. Não sei se eu consegui explicar, Jairico, de novo. Né? E para viver pela fé, porque aqui, irmão, aqui eu tenho as coisas que eu não posso esquecer de falar. Por causa disso que eu bato o olho que toda hora. Não tem a pregação. Eu não posso esquecer de falar isso. Isso que eu vou falar agora, por exemplo. Não posso esquecer. Eu tenho que falar isso para dar sequência no que eu estou falando. A palavra de Deus, se você não acreditar nisso, você precisa rever o seu conceito de cristianismo. Está vendo por que cristianismo não é uma religião? Não é religião. Se a gente for hermético, não, posso. Tudo bem. Agora, quando a gente quer entrar, quando a gente vai no lago e fica ali com o pé na água, é uma coisa, passa a mão na água ali em cima, fica jogando pedrinha, é uma coisa. Agora não, eu quero ver o que tem lá no fundo desse lago, você mergulha. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos mergulhando, nós estamos indo a fundo. Porque amanhã alguém pergunta para você, qual a sua religião? Você fala, eu não tenho religião, eu sou cristão. Ué, mas cristão não é religião? Não, não é não. Pronto, você já abriu um portal para você falar de Jesus. Olha, porque religião tem regra, tem padrão, tem sistema religioso e nós não temos. Nós cremos em Jesus porque Ele é Deus. Aí você vai discorrendo. Nós cremos na inerrância. Inerrância é um termo bonito, né? Inerrância quer dizer, não tem erro da palavra de Deus. A palavra de Deus é central. É central para o cristianismo. Não, eu acho que tem coisas na Bíblia assim que eu acho que não. Então você tem que rever. Um cristianismo barato, então. Porque tudo que a gente sabe de Deus, a gente sabe que está na Bíblia. Se eu chegar aqui e começar a falar coisas e não mostrar onde está na Bíblia, você pode pegar tudo que eu estou falando e jogar no lixo. A não ser que a gente não esteja cultuando a Deus. Aí a gente vai estar falando de outras coisas. Mas aqui eu tenho que falar e mostrar na Bíblia. Porque senão não serve para nada. Porque a palavra de Deus, não tem erro. E a fé, né? Ela tem que ser ligada à palavra de Deus. Todo dia eu abro aqui dizendo, né? Olha, abre sua Bíblia aí. Vamos ler, se você não puder ler, você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Né? Na verdade, eu resumo. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Então, se não acreditar que a Bíblia é Deus falando, você precisa rever. Então, isto é ser cristão. Ser cristão, não estou dizendo que está errado. Eu acho lindo quem sabe onde está tudo na Bíblia. Eu não sei. Eu não sei onde está. Eu sei, se você falar para mim, tal coisa está na Bíblia, eu vou dizer para você se está ou não. Agora, se você perguntar para mim onde está,
Quantas vezes o Edgar me ajuda aí? Mas todo dia, né? Ele tem essa facilidade, eu não tenho. Então, mas eu sei o que é bíblico e o que não é, isso eu sei. Maria, isso aí, ó, Efésios 2, 8 e 9, eu citei aqui. Não citei? A fé, tudo é pela graça. Acho que eu citei, sim, deixa eu ver se eu esqueci. Não, quando eu falei da graça, ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque não adianta só saber mentalmente. Mentalmente quer dizer intelectualmente. Não adianta só isso. Porque o diabo também sabe. Intelectualmente, o diabo sabe, melhor do que eu, melhor do que todos nós juntos. Você sabia? Mentalmente, quer dizer, o diabo sabe tudo. O diabo e os demônios. Leia lá isso que eu acabei de falar em Tiago 2,19. O que nós precisamos é saber, nosso Google bíblico. O Edgar é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele. A gente precisa conhecer as coisas da Bíblia e colocar isso no nosso dia a dia. Buscar viver aquilo que a gente conhece. Porque não há, irmãos e irmãs, outro meio de nós sermos salvos se não houver uma transformação espiritual, que é o tal do nascer de novo, né? Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo no coração de um pecador arrependido. Todo mundo é pecador? Claro que é. Você, olha aqui, eu sou pecador. Você, tá apontando o dedo, mas eu falei primeiro de mim. Você é pecador. Agora, nós somos pecadores arrependidos até o último fio de cabelo. E quando a gente se rende e se arrepende dos nossos pecados, né? O sangue, você não precisa clamar pelo sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário cancela a dívida que temos para com o nosso Deus, Senhor e Criador. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E este cancelamento, na verdade, é um ato de transferência, né? Porque Cristo morre na cruz do Calvário porque ele assume os nossos pecados. Através disso, Deus Todo-Poderoso nos declara inocentes. Romanos 4, 5. Então, dentre outras tantas coisas, o cristianismo não é uma religião, porque no cristianismo a salvação é uma troca divina. Olha, que troca é essa? Para encerrar, viu? Agora estou encerrando. Quando você se arrepende, Jesus se torna pecador e a gente passa a ser perfeito em Cristo Jesus. Ele assume os nossos pecados para que a gente passe a ser perfeito, seja salvo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E isto não é religião. Isto é o miolo, o caroço, a semente, o cerne do Evangelho. Isso é o cristianismo. Que maravilha, né? Falei para vocês que tinha coisas muito interessantes hoje, né? Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero mexendo aqui nos botões aqui, como se estivesse funcionando alguma coisa. Nada funcionando aí, né?
Quero te louvar, te agradecer, te glorificar, Senhor, por esse tempo que nós tivemos juntos. Foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso, de aprendizado, de crescimento. Todos nós aqui juntos crescemos na graça e no conhecimento do Senhor e aprendemos. Continua, Deus querido e Pai Todo-Poderoso, falando conosco, nos dando da tua santíssima graça. Te glorificamos, Jesus querido e amado, porque o Senhor nos justifica frente ao Pai. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, vai estar tudo resolvidinho aqui. Eu sei que muita gente não pode, não consegue ver pelo Facebook, né? Mas amanhã, se Deus quiser, vai estar tudo resolvido. Até amanhã.